Bem-vindos ao PixForce Podcast. É um prazer tê-los aqui com a gente. Hoje a gente tem uma convidada muito especial. Eu já conheço de longa data, é uma referência no setor de óleo e gás. Heloísa, muito bom estar aqui com a gente. Queria que você se apresentasse, falasse da sua trajetória, da sua história. Bom, obrigada, Daniel. Eu fico feliz de estar aqui no podcast da PixForce. É um prazer, a gente já interage há algum tempo, né? Vamos lá. Eu sou Heloísa Borges, atualmente eu sou diretora de estudos de petróleo, gás e biocombustíveis na empresa de pesquisa energética, EPE, mas originalmente eu sou servidora pública da Agência Nacional do Petróleo. Então eu trabalhei na ANP por 15 anos e em 2020 eu fui cedida à EPE para assumir o cargo de diretoria. Estava comentando, né? As pessoas acham que eu sempre fui do petróleo, mas, na verdade, meu primeiro emprego foi em Furnas, foi no setor elétrico. De Furnas, eu fui para a ANP. Trabalhei lá em várias áreas. Comecei na defesa da concorrência. Meu primeiro estudo na defesa da concorrência foi sobre o setor de cimentos asfálticos. Então, eu comecei virando especialista em asfalto. E daí eu fui subindo na cadeia até ir para a promoção de licitação. O asfalto é um subproduto do petróleo, então você estava... eu estava ali, mas eu estava num derivado bem pesado, né? Minha última posição lá foi superintendente de promoção de licitações. E aí, por conta do sucesso das licitações, eu fui convidada para a EPE. Legal. Heloísa, fala um pouco para a gente da EPE. O pessoal de casa, às vezes não conhece, né, o que é a EPE, que é uma empresa muito importante para o setor, né? Nessa parte de pesquisa, de dados, né? Se você puder explicar um pouco, né? Como é que é o dia a dia. Bom, é isso mesmo. A EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, é uma empresa pública federal. Apesar de ser uma empresa privada, ela é 100% detida pelo governo federal. E, basicamente, eu digo que a gente é uma grande central de inteligência do governo, não só do Ministério de Minas e Energia. Na EPE, a gente trabalha com dados, informações, então... Desde todas as estatísticas, a compilação das estatísticas energéticas do país, guardar as séries históricas dessas estatísticas, mas mais do que isso, transformar isso em informação. A gente faz também o planejamento energético nacional de curto, médio e longo prazo. Temos 2 estudos que são acho que as principais referências, né? O Plano Decenal de Expansão de Energia. Então, a cada ano, a gente olha os próximos 10 anos e as trajetórias de todos os setores, todas as áreas de energia. Então, eu sou diretora de petróleo, gás e biocombustíveis, mas lá na EPE a gente também tem uma diretoria de estudos de energia elétrica, de estudos econômicos e ambientais. Então, a gente também analisa não só a parte técnica, mas os impactos econômicos, os impactos ambientais dos investimentos em energia. Olhamos também eficiência energética. Eficiência energética é uma das grandes fontes, né? Apesar de não ser uma fonte de energia, é uma das grandes frentes que a gente tem para garantir o abastecimento energético do país. E mais recentemente a gente começou a trabalhar com hidrogênio, captura e estocagem de carbono, minerais críticos para a transição. Então, pensou em energia, você pode ter certeza que lá na EPE a gente tem algum estudo sobre isso. Legal, legal. A gente estava antes falando aqui do PRH, que é um programa da ANP para formar os engenheiros, os técnicos do amanhã. Você disse que você foi bolsista, né? Você também, né? Não, eu não fui bolsista, não. Mas eu conheci pessoas. Eu falei que eu estudei na Flórida, fiz mestrado, e aí eu conheci bolsistas do PRH que estavam lá fazendo parte da graduação, né? Mas eu fui bolsista CAPES, então... Fui também muito ajudado pelo nosso governo, né? Estudei em Universidade Federal, então é algo que eu vejo como muito importante, né? Essa semana a gente estava ministrando um curso, né? Eu e você, para o pessoal, para esses alunos, né, que estão na graduação, mestrado, doutorado, e você estava lá, então eu queria que você falasse como é que foi essa experiência, né? E para aquelas pessoas que estão nessa fase de estudo, muitas vezes ficam pensando no futuro, como é que vai ser o futuro? Qual que é a oportunidade que eu vou ter? Será que o óleo e gás ainda é algo que eu devo apostar minhas fichas? Muitas pessoas falam que o óleo e gás vai acabar, né? Então, o que você tem a dizer às pessoas que... primeiro a tua experiência, né? E como que você vê esse futuro do trabalho, né? É muita coisa, né? Mas vamos lá. Eu sou um fruto da universidade pública no Brasil e tenho muito orgulho disso. Eu fiz 2 graduações. Eu fiz Direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois eu fiz mestrado em Economia, especialização em Direito, um doutorado em Economia
sempre nas universidades públicas. Então, tenho muito orgulho dessa trajetória e de tudo que eu aprendi nesse ecossistema de conhecimento. O PRH, ele nasceu da identificação de que, olha, se você antes, né, se a gente fosse ver antes da abertura dos setores energéticos, aonde que você tinha grande formação de mão de obra para o setor de energia no Brasil? Dentro da Eletrobras, no caso do setor elétrico, e no sistema Petrobras, no caso do setor de óleo e gás. Quando você promove a abertura, tinha uma preocupação legítima de, olha, eu preciso formar recursos humanos para essa nova indústria que está surgindo. E não só para as operadoras, mas toda a cadeia de valor. Então, como que eu formo esses recursos humanos? E assim foi criado o Programa de Recursos Humanos, que é um programa super bem sucedido até hoje. Eu tenho muito orgulho de ter sido beneficiada por ele. E como que aconteceu? Eu era aluna da economia da UFRJ, né? E na época, depois os números mudaram, mas na época o meu PRH era o PRH 21, que era o PRH da economia da UFRJ junto com o planejamento energético, junto com a COP, com o PPE. E aí, além das bolsas, o mais interessante é que o Programa de Formação de Recursos Humanos, ele identifica e dá condições para os professores oferecerem matéria, né? Então, você tem uma grade curricular voltada às indústrias de energia. Além disso, você viabiliza infraestrutura nas universidades. Então, vários laboratórios foram criados e equipados com base nas verbas do Programa de Formação de Recursos Humanos, livros, materiais, acesso à base de dados internacionais. Então, é realmente um programa que permitiu uma formação não só de quem era bolsista, que era o meu caso, mas de todo mundo que estava na faculdade, que foi também beneficiado pelo programa. Tanto que no programa da UERJ, que na época era o PRH 33, o 33 eu não fui bolsista, já tinha uma bolsa no outro. Mas no PRH 33, a gente também começou a construir a construção do direito da energia. O direito da energia era uma matéria que não existia no Brasil. E você começa a construir o direito da energia, o direito do petróleo e gás, a economia da energia. Economia dos recursos naturais existia enquanto disciplina, mas não necessariamente voltada para a compreensão das indústrias energéticas. Então, isso começou a criar, de novo, você cria todo um ambiente de conhecimento que acabou formando uma geração que hoje, se você pega, tem muita gente aí na ANP, na ANEEL, nas empresas que falam, fui formado pelo Programa de Recursos Humanos da ANP. E agora, olhando para o futuro, por que ainda vale a pena? Você vê que tanto a ANP quanto a ANEEL ainda tem o programa, ainda tem o PRH. Eu estava surpreso que essa aula que a gente deu tinha quase 1.000 pessoas, né? Tinha 1.000 inscritos, né? Teve momentos ali tinha 800 pessoas. E o pessoal grande, olhando, né? O pessoal assistindo o tempo todo online. Mas quando a gente olha o futuro, e os estudos da EPE mostram isso, lá na EPE a gente tem estudos no horizonte de 10 anos, de 30 anos, às vezes até além disso. E quando a gente olha esse horizonte temporal, a gente vê que o futuro ele é muito diverso e que a gente ainda vai ter espaço para o óleo e gás. O óleo e gás, eles fazem parte da transição energética. Eles são fundamentais para garantir a segurança energética num mundo que tem infinitas possibilidades de futuro. A gente brinca, eu falo muito, né? Eu faço sempre uma analogia que o pessoal, pelo menos me diz que gosta, pode estar mentindo. Quando a gente fala de cenário, gente, é um futuro possível. Então, quando eu falo o cenário de transição energética, o cenário é um futuro, é um caminho. A melhor forma que eu tenho de explicar isso são os filmes da Marvel. A ideia de diversos universos possíveis e diferentes linhas temporais. A cada decisão que você toma, você pode ajustar, você pode estar mudando ligeiramente, marginalmente a sua linha temporal. E às vezes você tem uma disrupção, normalmente uma inovação, que faz com que você mude e vá para uma outra trajetória de futuro completamente distinta. E a gente agora está vivendo um pouco isso, né? Porque a gente está vivendo isso. Esse advento aí da IA, né? Agora a gente precisa de mais energia do que a gente imaginava, né? Isso é uma disrupção. Se a gente for olhar 5 anos atrás, talvez, as projeções de demanda energética eram agora são 5 vezes maior. Justamente porque a gente teve uma inovação tecnológica que é fantástica, enfim, em vários sentidos, mas demanda energia. Então, para a gente equilibrar isso, a gente tem que entender que os países, e aí o Brasil também, eles vão usar
todo o seu portfólio de recursos energéticos. E eles devem fazer isso, inclusive os hidrocarbonetos. E a gente vai lançar a nova revisão do Plano Nacional de Energia, que é o nosso estudo de longo prazo, e no PNE isso vai ficar, o apelido é PNE, no PNE 2055, que vai trazer as trajetórias para o Brasil, futuros possíveis para o Brasil até 2055, a gente mostra que em todos os cenários tem um papel para o óleo e gás. Então, aquele pessoal que está estudando óleo e gás, podem ficar tranquilos. Pode permanecer estudando óleo e gás. Vai ter muita demanda, né? E eu converso muito com as empresas e eu vejo isso, né? A preocupação que a indústria tem com a formação das pessoas, né? Porque hoje as novas gerações têm tido sonhos muito diferentes das nossas gerações, né? Então, isso tem sido um desafio, né? Tem sonhos diferentes, muitas vezes vêm mais informados. Claro, cada um com sua convicção pessoal, mas um trabalho bacana que a gente fez até junto aos jovens, já vou dar um spoiler, fazer uma propaganda aqui. A gente vai lançar um caderno conjunto, junto com uma iniciativa que chama Energy-C. A Energy-C é uma iniciativa voltada para a juventude, né? Eles têm um programa chamado Jovens de Energia, que é justamente para essa parte da formação e dos primeiros 5 anos do profissional. E o que a gente fez foi desenhar um caderno onde a gente mapeia as competências do futuro a partir dessas nossas projeções de oferta e demanda de energia para o Brasil. Então, a gente conecta o que a gente está vendo de evolução da indústria com as competências e capacidades que os jovens vão precisar desenvolver para navegar esse futuro. Vai ser uma publicação bem bacana. Legal, legal. Depois a gente vai divulgar isso também. Vamos aproveitar e divulgar com o podcast. Te mando. Manda sim. Mudando um pouco de assunto, né? A gente, sempre que eu vou em eventos internacionais, eu vejo que a EPE está presente. Vocês têm muito essa dinâmica, né, de entender o mercado, não só brasileiro, mas global, até porque hoje o óleo e gás e o setor elétrico, né, são setores globais. Como que você vê o papel do Brasil? O Brasil é um país que tem muita riqueza, tem muitas empresas vindo para cá também, né, empresas de vários países, vários continentes atuando. Então, como é que você vê o papel do Brasil hoje nesse cenário global? O Brasil, ele vem se destacando cada vez mais. E porque ele sempre foi, a gente sempre falou que o Brasil era o país do futuro, né? Mas por que o Brasil era o país do futuro? Porque tinha muito potencial. O futuro era a ideia da materialização do potencial. Então, um país que é rico em recursos naturais, rico em recursos energéticos e rico em mão de obra, você olha e fala assim, esse potencial é tremendo. Mas isso está se realizando. O Brasil vem cada vez mais. Esse ano, por exemplo, o Brasil já desponta como o 7º maior produtor de petróleo do mundo, o maior produtor da América Latina. É incrível isso. É incrível. Se a gente há 20 anos atrás, 10 anos atrás, dissesse que o Brasil ia ser o maior produtor da América Latina e o 7º maior produtor do mundo, correndo, assim, tendo grandes chances de até o final da década passar a ser o 5º maior produtor de petróleo do mundo, as pessoas vão dizer que a gente estava sendo ufanista. E isso é concreto. A gente aproveitou os nossos recursos e está utilizando isso para impulsionar o desenvolvimento e o crescimento do país. Isso é visto. O Brasil hoje é a principal fronteira offshore, né, de exploração de petróleo no mar do mundo. É onde a gente vê... Inclusive, o evento que a gente está aqui, né? Estamos na OTC, né? Que é um evento de offshore, né? Então... E é um evento offshore que eles só fazem em Houston, esse evento, e o outro, fora dos Estados Unidos, eles só fazem aqui no Brasil. Justamente porque é a grande fronteira. Quem está mais atraindo investimentos, se a gente for ver as encomendas de FPSO, né? Que são os navios, os grandes navios produtores no mar. O Brasil vai ser o grande destino de FPSO nessa década, né? Nenhum outro país vai receber tanto investimento e tanta embarcação quanto o Brasil. Então, isso está claro e vai permanecer. Só esse ano a gente já teve 2 leilões, né? O leilão da oferta permanente de concessão e de partilha. Os 2 tiveram recordes, mostrando que permanece esse interesse da indústria, tanto das majors, quanto das empresas independentes, quanto das National Oil Companies. Agora, na oferta permanente de partilha, por exemplo, tivemos pela primeira vez um consórcio 100% chinês, então operado, né? E também é uma coisa que seria impensável alguns anos atrás, né? Era uma coisa que seria impensável alguns anos atrás. Então, você vê como que o Brasil é importante nesse cenário global. Mas não só isso. Quando a gente fala de biocombustíveis, por exemplo, o Brasil é o 2º maior produtor de etanol, 2º maior produtor de biodiesel,
vem atraindo muitos investimentos em SAF, por exemplo, combustíveis sintéticos, combustíveis sustentáveis de aviação. Foi um dos principais líderes no debate da IMO, né, da Organização Marítima Internacional. Então, a gente, de fato, está muito na fronteira do debate e muito bem posicionado para atrair investimentos nas mais diferentes áreas de energia. A gente fala muito que o Brasil é agro, né? O agro é o principal, mas o setor energético é fundamental, né? É um setor... E até isso, a gente conecta muito bem a relação do agro com a energia, que é justamente a bioenergia, né? Verdade. A gente aproveita muito bem essas sinergias. E a nossa gasolina tem álcool, tem etanol. Nossa gasolina tem 30% de etanol. Né? Tem biodiesel, né? O diesel tem 15% de biodiesel, com sinalização aí de ampliar. A gente dá de barato. Mas o Brasil tem hoje a frota de transporte, a matriz de transporte mais renovável do mundo. Isso não é pouca coisa, é que a gente se acostumou a ter isso. Mas isso não é pouca coisa, isso é um resultado fantástico de uma série de políticas públicas consistentes que atraíram investimentos e fizeram... E não só a política pública, o investimento em inovação e tecnologia. O carro Flex Fuel é uma tecnologia que foi desenvolvida no Brasil. A Toyota, por exemplo, para a gente ainda ficar no transporte, ela aposta muito no híbrido flex a etanol, né? Enquanto outros países estão indo só para a eletrificação total, a bateria das suas frotas, a gente construiu uma tecnologia diferente, que é o híbrido elétrico com biocombustíveis. Então, a gente está ali desenvolvendo tecnologia para isso. Isso é muito bacana. É muito legal. Indo para a inovação, né, que é um dos nossos temas aqui do podcast, né, tecnologia, inovação, IA. O nosso país ele é referência em investimento, né, em inovação, em P&D. Eu queria que você falasse do Inova-E, certo? Inova-E, tá certo, né? Que é uma plataforma para fazer esse levantamento da inovação, do investimento de inovação no Brasil, que é algo que vocês fazem anualmente, né? Queria que você explicasse isso e a relevância que isso tem para a gente investir ainda mais, né? Cada ano em inovação, né? A Inova é uma plataforma super interessante que ela monitora e apresenta todo o panorama de investimentos em inovação em energia no Brasil. Então, ela consolida essas diferentes fontes, a ANP, as agências reguladoras, né, que tem uma verba, tem obrigações, no caso da ANP, contratuais, no caso da ANEEL, obrigações legais de investimento e inovação, mas também BNDES, FINEP, MCTI, as mais diferentes fontes de investimento em energia. E por que a gente faz isso? Porque a gente acredita no poder da informação. Então, a Inova-E, ela nasce da ideia de, olha, como que eu incentivo desenvolvimento e inovação em energia. Trazer a informação é um primeiro passo. Então, a gente traz a informação para que, a partir disso, seja possível a gente desenvolver políticas públicas, criar incentivos para as tecnologias ou para as trajetórias tecnológicas que a gente vê como necessárias no futuro. Ninguém tem bola de cristal, mas a gente sabe que no futuro a gente ainda precisa de muita tecnologia, a gente ainda precisa de muita inovação, a gente precisa de soluções que a gente não tem. E essas soluções, elas vão vir justamente desses investimentos de pesquisa. E aí é isso, a gente monitora e aí a cada ano a gente atualiza essa plataforma, uma plataforma pública, gratuita, disponível no site da EPE. Pra você ter uma ideia, Daniel, eu peguei aqui minha cola e a gente vem a cada ano aumentando, né? Ano passado, em 2024, quase 8 bilhões de reais foram investidos em pesquisa, inovação e energia. Por isso que o Brasil é fronteira, porque ele consegue desenhar políticas públicas. A gente faz pouca propaganda disso, né? Mas a gente consegue ter políticas públicas sustentáveis e usar mecanismos inteligentes para incentivar a inovação no Brasil. E você tinha me falado antes de um número, né, sobre a questão da captura de carbono, que é algo que tem sido investido muito, né, também, né? Um dos temas, né, um dos novos temas que tem sido investido. Uma aplicação que a gente vem fazendo é assim, a cada ano a gente identifica as tecnologias, não necessariamente a cada ano, mas a gente começou a identificar as tecnologias necessárias para a transição energética e como que aonde que estava tendo talvez um investimento abaixo do desejado, para a gente dar também esse sinal, falar, olha, gente, a gente precisa desenvolver aqui, determinadas coisas já recebem
investimento no montante adequado. E uma dessas tecnologias foi a captura de estocagem de carbono. A gente identificou nos nossos cenários que a gente precisa de muita solução de CCS e de bio-CCS, o BECS, né? Que é a mesma tecnologia aplicada à bioenergia, e que a gente tinha pouco desenvolvimento dessa tecnologia aqui no Brasil. Por que é importante desenvolver no Brasil? Porque a gente consegue adensar a cadeia de valor no Brasil também. E aí a gente colocou isso, sinalizou isso para as empresas, e de 2023 para 2024 a gente já teve um aumento de 91%, ou seja, quase dobrou o direcionamento de verbas para a inovação em CCS. Então, é uma forma muito eficaz, esse monitoramento também é uma forma eficaz da gente sinalizar para o mercado mesmo, onde que a gente acha que tem oportunidade e necessidade de inovação. É verdade. Eu participei de um evento, deve ter uns 2 meses, e eles estavam trabalhando em cima dos dados da ANP, né? Que a ANP é uma das fontes que vocês usam, né? E lá o pesquisador estava dizendo que desde 2022 ou 2023... estava tendo um aumento gradativo sobre inteligência artificial, que é um dos temas que a gente trabalha, né, como PixForce. Então, todas essas tecnologias de fronteira, né, que vão ajudar o nosso país a ir para frente, estão beneficiados por essas cláusulas, né, da ANP e esses outros investimentos governamentais. Né? Isso, e principalmente a ANP, em termos de volume, a ANP é o maior montante, porque é 1% da receita bruta dos campos que pagam participação especial. É uma receita, é um volume muita coisa. Significativo de recursos. Mas aí a gente notou isso, que a gente precisava. Algumas inovações já estavam acontecendo. Era muito comum você ter, por exemplo, inovação em eficientização, monitoramento para redução de vazamento. Isso já naturalmente são tecnologias que as empresas desejavam. Mas a inteligência artificial realmente teve um crescimento muito grande nos últimos anos. E por 2 motivos, né? Um é justamente o ganho de eficiência, que a inteligência artificial ela pode e deve ser utilizada para ganho de eficiência, para aprimoramento para evitar, né? Você usa muito, por exemplo, para tentar evitar falhas antes que elas aconteçam. Então, inteligência artificial preditiva. Isso. Mas também para melhorar a própria capacidade de análise e operação da indústria. Né? Ainda tem tanta coisa quando a gente pensa em o quanto que a gente ainda pode aplicar, as aplicações possíveis. Tem várias. E uma indústria também tem muito risco, né? Então, você às vezes enviar uma pessoa para ir num local de alto risco, né, para fazer uma inspeção, você poder usar IA, faz muito sentido, né? Isso, reduz a exposição humana, reduz a chance de erro, reduz o custo, o que é bom, claro. Reduz o custo também. E muitas vezes a gente consegue, tem até alguns dos... Eu, além disso, eu sou julgadora do Prêmio ANP. Eu ainda sou uma das julgadoras, membro da comissão julgadora do Prêmio ANP. Então eu leio, da parte de exploração e produção, então eu leio muitos projetos. Você vê em primeira mão como é que está a tendência, né? E tem realmente muito uso. Tem muito uso de inteligência artificial para tentar melhorar a qualidade da informação sísmica, por exemplo, ou tentar aprimorar a sua capacidade. Que é muito difícil, são muitos dados, né? Então é muito difícil para um ser humano fazer. Tem umas legais que é você utilizar a inteligência artificial para tentar catalogar informações passadas. Então, por exemplo, quem trabalha com onshore, por exemplo, tem muita informação de pasta de poço que são relevantes, e às vezes são relevantes para outras indústrias. Por exemplo, para geotermia, me ajudaria muito saber determinadas informações que estão nas pastas de poço do onshore. Mas eles são PDF. Então, você vai ler cada PDF, você não consegue nem tabular, muitas vezes é um scanner antigo. Com a inteligência artificial, você consegue tratar essas informações e transformar isso em inteligência para o futuro, sabe? Tem um mundo de coisa, é muito legal. É muito legal, é fascinante, né? E a gente já indo para o final aqui, Heloísa, como você vê a posição do Brasil, né? O Brasil, a gente brincou aqui do agro, mas pensando nessa questão da tecnologia, né? Como é que você vê o Brasil batendo de frente aí com os líderes da China, Estados Unidos? Você acha que nós temos chance para competir? Esses estudos que você tem lido aí, né, essas aplicações, como é que você vê esse futuro? Totalmente.
O que a gente tem que entender é que a gente não vai competir em tudo. Então, a gente tem que identificar quais são as nossas fortalezas e as cadeias de valor onde o Brasil é competitivo. A gente falou da captura de estocagem de carbono, por exemplo. O Brasil já é muito competitivo na cadeia de valor. Eu sempre dou esse exemplo. O projeto piloto lá da Noruega, o Northern Lights, a árvore de Natal de injeção de CO2 é fabricada no Brasil. E parte da estrutura subsídio também é fabricada no Brasil, lá em Curitiba. A Repsol, quando pensou e tentou monitorar e criar um centro de pesquisa para DAC, né, que é Direct Air Capture, que é uma outra tecnologia, então, ao invés de você capturar o CO2 na combustão, você usa uma membrana para capturar o CO2 do ar. Ela monitorou onde poderia colocar e escolheu colocar o centro de pesquisa global dela no Brasil, em Salvador, no Senai Cimatec, inclusive. Então, assim, a gente não precisa ter síndrome do impostor ou complexo de vira-lata, como o pessoal fala. A gente tem algumas aplicações que a gente é muito bom, a gente está na fronteira. Por exemplo, células combustíveis. A gente tem pesquisas fantásticas em uso de células combustíveis. A Petrobras, no CENPES, desenvolveu uma membrana própria também de captura de carbono. Então, combustível sustentável de aviação, a gente desenvolveu aqui a rota do etanol to jet, né, de você fazer querosene de aviação a partir do etanol. Então, a gente tem, eu diria que assim, em várias tecnologias que estão na fronteira, a gente é plenamente capaz de competir ali frente a frente. Isso aí. Também penso da mesma forma. A gente tem que focar naquilo que a gente é bom, né? Isso, identificar. Não vai ser tudo, mas a gente tem muita coisa que a gente é muito bom. Isso aí. Heloísa, para terminar, eu queria que você deixasse... A gente não combinou isso, uma dica aqui para o pessoal que está ouvindo ou assistindo a gente. Se você pudesse dar uma dica aí de 3 livros ou 3 filmes, ou algo que você pode deixar para o pessoal acompanhar. Não precisa ser na área de óleo e gás, mas coisas que impactam a sua vida. O que você podia deixar aí de dica aí para o pessoal? Ai, gente, assim, em cima da hora... Vamos lá, tem um para a área de óleo e gás, tem um que é fantástico, que é o The Map, que eu acho que todo mundo tem que ler, do Daniel Yergin. Na verdade, os livros todos dele, mas esse é o mais recente. Tá sempre lá na CERAWeek, né? Recebendo a gente. Tá sempre lá na CERAWeek, recebendo a gente. Ele é uma pessoa brilhante, com uma capacidade de análise, de síntese fantástica. Então, acho que é uma leitura importante. Eu diria que a gente... Agora, você me pegou de surpresa. Eu esqueci. Mas as publicações da EPE são bons. As publicações da EPE, obrigada. Aqui não é um livro, né? Mas tem a gente, a cada ano, a gente chega no início do ano, a gente publica um caderno de estudos, ou seja, onde a gente compila, porque às vezes é difícil você acompanhar tudo. Sim. Mas a gente compila esse caderno de estudos com as nossas publicações do ano anterior, onde fica fácil e acessível para as pessoas e para as pessoas acessarem, e principalmente o Plano Nacional de Energia, que a gente vai publicar esse ano. Ele está muito bacana, tem um caderno de cenários que dá muito essa visão de cenários futuros. E eu diria que a gente também, assim, para sair um pouco, um livro que eu acho que todo mundo precisava ler é aquele dos hábitos. É porque agora realmente esqueci o nome, mas o que acontece? A gente, nesse mundo da inteligência artificial e da tecnologia, a gente esquece que somos pessoas de hábitos. E alguns hábitos, eles nos ajudam a desenvolver competências necessárias. Então, por exemplo, o hábito da leitura em si. Ah, mas Heloísa, eu não quero ler coisa de petróleo. Tudo bem. Lê Tolkien, lê Senhor dos Anéis, lê que é muito Game bom, of Thrones, que é muito bom também. Você vê que eu tô citando de que eu gosto. Mas assim, a leitura é um hábito. E ela é um hábito que precisa ser cultivado. A organização... Então, muita gente fala assim, não, porque eu não consigo me organizar, não consigo organizar meu tempo. Não é poder do hábito, não? O poder do hábito é esse. A organização é um hábito. Então, você precisa se habituar a se organizar. Pequenos hábitos da nossa vida. Então, esse livro, ele mostra isso. Como que ao reforçar hábitos positivos, você cria trajetórias de muito sucesso. Isso vale não só para a indústria ligar, mas para qualquer área da nossa vida, né? Excelente. Gostei das dicas. Pessoal, a gente está chegando ao fim.
Heloísa Borges, agradeço muito, foi muito legal bater esse papo com você. Eu sabia que ia ser ótimo, porque já ouvi ela falando em muitos lugares. Obrigado pela presença, por aceitar nosso convite. Eu agradeço, Daniel. É um prazer. Assim que a gente lançar o caderno de competências, a gente volta aqui no podcast para falar dele. Legal. Vou querer saber mais. Pessoal, e acompanhe a gente, fique ligado, porque vai ter muito mais conteúdo aqui no OTC. E obrigado por nos assistirem.